um Papa americano. Necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio. Um discurso cada vez mais político e decisões que podem impactar até a sua liberdade. Desde sua primeira aparição na sacada do Vaticano, Leão XIV tem surpreendido. Suas posições firmes acenderam um alerta até nos bastidores da Casa Branca. E a pergunta que circula é: Trump vai tentar influenciar o novo Papa? E não para por aí. O novo pontífice já fez declarações polêmicas sobre tecnologia e mercado financeiro e vem articulando com líderes globais. Tudo isso deixa claro, a Igreja quer voltar a ter influência real no século XXI. Mas o que está por trás dessas mudanças e como isso pode afetar a sua vida, mesmo que você não seja religioso? No episódio de hoje, o podcast Fora do Sistema investiga os bastidores do Vaticano sob o comando de Leão XIV. Fica até o final porque o que está acontecendo em Roma pode ditar o rumo do mundo. Fala, meu querido ouvinte do Outcast, aqui é o Léo Pizarro, host deste podcast, e para você que não me conhece, você pode acessar leopizarro.com.br e conhecer um pouquinho sobre a minha jornada empreendedora. Fala pessoal, André Tenório, co-host aqui do canal. Para você que não me conhece, tem um link na descrição do meu Substack. Muito bem, Andrezito. E hoje nós vamos falar sobre o novo Papa, né? Habemus Papam. E agora, da última vez, a gente falou um pouquinho sobre o Papa Francisco, um pouco das suas políticas. Seu legado, né? Seu legado. E hoje a gente vai falar sobre o Papa XIV, Leão XIV, né? Isso aí. Então, Andrezito, dá um contextinho aí pra gente, né? Você que é o nosso analista político internacional, né? O famoso. Famoso. E dá um contexto pra gente, assim, ó. Qual que é o mundo que o Leão XIV vai administrar, né? Porque é um cenário meio de instabilidade política, né? Então eu quero essa análise, né? De que mundo que o Leão XIV vai entrar, o que ele vai pegar pela frente aí. Cara, ele vai pegar um mundo, e não sei se tu se enquadraria também como cristão, né? Tu também é cristão, certo? Sim, tem sua fé e tal. Cristão. E é um mundo onde cada vez mais, digamos assim, o Ocidente... Tipo assim, tem teóricos que colocam o Brasil como Ocidente, tem outros que não, mas nesse caso, para fazer essa análise, eu vou incluir o Brasil como Ocidente também. De que o Ocidente está perdendo, no caso, o número de pessoas, a taxa de natalidade está diminuindo bastante, né, em comparação com países muçulmanos ou países asiáticos, né? Sim. E, consequentemente, também, mais pessoas, estão meio que largando as igrejas. Então ele vai ter que resgatar isso, assim como o Papa Francisco já teve essa dificuldade, né? Vamos lá, políticas woke, feminismo, agenda LGBT, enfim, que essas pessoas querem porque querem que a igreja se enquadre nos padrões dela. Então Leão XIV vai ter que ser um Papa que consiga administrar essa situação. Porque sabemos que não só as pessoas, mas a mídia também bate muito em relação a isso, né? Então, às vezes, por exemplo, o Papa Francisco dava um aceno falando assim, a gente não pode, digamos, por exemplo, desrespeitar casais homossexuais. Daí a mídia falava já a notícia no dia seguinte, não, porque o Papa Francisco disse que a igreja tem que abraçar os homossexuais, sabe? Tirava de contexto, mas ao mesmo tempo, como o Francisco falou, e o Leão XIV também, foi uma das primeiras falas dele, foi de que a família é um homem com uma mulher, né? Conjuntura do homem com uma mulher. Então... Porque afinal a gente tá falando da Igreja Católica, Igreja Católica, né? Cara, tipo, como assim? Não entendeu? tem um Papa progressista, não tem um cara que vai falar, não, é menina e eu sou feminista e não sei o que. Porque a criança não nasce com sexo definido, né? Negócio desse tipo. E até foi engraçado que minha esposa comentou um relato de que as colegas de trabalho dela, quando souberam quem que é esse Leão XIV e tal, não sei o quê, daí, ufa, é a questão mais feminista, ufa, é um papa de esquerda. Cara, não tem ideologia política que se enquadra na igreja, é diferente, cara, não é assim que funciona. E até também, não sei se você chegou a ver um vídeo do Leão XIV, assim, num corredor, com várias pessoas em volta, num cercadinho assim, tipo, acenando pra ele e tal, e nisso uma pessoa com a bandeira LGBT. Ele tava cumprimentando todas as pessoas, mas ele viu a bandeira LGBT assim um pouco pra frente, foi pro outro lado com muitas pessoas de lá, passou, meio que deixou no vácuo, sabe? Sim. Ele vai dar um mundo nesse sentido de que menos pessoas estão tendo fé, mais pessoas estão se tornando ateu, ou agnóstico, enfim. Um mundo que tem a guerra da Rússia e Ucrânia para administrar, que eu vou falar mais para frente. Ele até se encontrou com o Zelensky, né? Isso, até vamos comentar sobre isso mais para frente, porque tem a ver com os Estados Unidos, enfim. E um mundo que os árabes estão cada vez mais, os países muçulmanos, as pessoas... A Europa está sendo tomada pelos islâmicos, Sim. né?
Então, cara, mais igrejas estão fechando do que sendo abertas, né? Então é um mundo bem complicado que ele vai acabar herdando aí, né, cara? Geopoliticamente falando, porque, vamos lá, o Vaticano também é considerado um país, né? Sim. Então, digamos que a análise que a gente vai fazer aqui vai ser tanto geopolítica quanto também questão da religião, né? Envolve muito, né? Porque, Sim. Afinal, tem 1 bilhão de cristãos no mundo. Ainda é a maior religião do mundo, né? Sim. Que as pessoas dizem, mas porém os muçulmanos vão lá. Como o pessoal gosta de comentar, até o Rael falar, os muçulmanos estão botando 5, 6, 7 filhos, né? Os cristãos estão tendo 1, 2, daí agora estão substituindo o filho por pet ou então o filho por bebê reborn, né? Então, aí já é loucura. Já é loucura. E sobre o histórico desse novo Papa, né? Eu sei que ele foi padre, né? Ou bispo. Bispo. Ele foi bispo no Peru por muito tempo. Até, inclusive, ele foi bispo em Trujillo e Piura, que foi 2 lugares que eu morei lá no Peru. E quando a gente gravou o podcast com a Marise, eu tava em Trujillo, se não me engano. Então, já conheço a região lá do Papa. Não, vou aproveitar então esse gancho, já que estamos tocasse no assunto. E tu, quando foi nessa região, tu viu um pessoal, bastante igreja? Tu viu alguma coisa relacionada à igreja cristã, assim, não? Cara, a América Latina em si tem muita igreja. Né? Bem cristã. Você não vê muito de outra religião. Nos principais centros de cidades, nas principais cidades, você vê tudo muito cristão, assim. Tudo muito voltado para a igreja católica. Não percebi muito que nem aqui tem muito de igreja evangélica, né? Reviver, Bola de Neve, Church, essas coisas assim. Acabei nem percebendo, mas se tiver mais escondido assim, mas você pode ver que cada bairro tem sua igreja católica, assim. Bem interessante. Os latinos por si só, que nem México, também são bastante cristão, né? Mas, tipo assim, tu via assim, tipo, as igrejas... Chegou a ver alguma missa, assim, alguma hora que passou, não? Peguei porque... E tava lotada a igreja? É que eu fui em igrejas que eram... Não famosas, mas pontos turísticos, entendeu? Aí mais sempre sempre tinha muita gente. Eu fui na Colômbia, se não me engano, né? Na Colômbia, que ela fica assim por cima de um rio. Aí ela tem tipo uma pontezona, ela é gigantesca. E dizem que a imagem que tem lá na parede, ela foi feita meio que uma gruta, assim. Então dentro da igreja tem uma paredona de pedra e tem um desenho de uma santa lá. E aí falam que esse desenho apareceu do nada, tipo assim. E aí eles construíram a igreja em volta. É uma igreja super bacana. Só que nem eu falei, são pontos turísticos, então tá sempre cheio. Então a maioria dos lugares que eu vi tá sempre cheio. E nesse lugar eu vi uma missa, assim. Mas não sei dizer se no dia a dia é assim ou não. Nas igrejas que eu via, tipo, por exemplo, morei em Piura, morei em Trujillo, assim. E eu via no dia a dia, assim. Tinha um ou outro saindo e tal, mas missa a gente sabe que é só domingo, e eu não via no domingo, então é mais específico, assim, não tem como dizer isso ou não. Cara, mas é engraçado, né? Porque se tu for analisar, tanto as igrejas quanto esses prédios históricos que tem, que hoje são pontos turísticos, né? Casas, o desenho arquitetônico vai se perdendo assim como a sociedade, né? Porque, tipo, você não vê mais uma obra, um prédio, digamos, rústico, uma arquitetura mais rústica, digamos assim. Que eu não entendo de arquitetura, mas enfim, acho que esse termo, não sei se é esse termo que se utiliza. Mas as próprias igrejas, né, mais cara? clássico, né? Clássico, as próprias igrejas, né? Tipo, você vê, construir uma ponte, um negócio bonito, arquitetônico. E hoje é só aquele negócio quadrado e ar-condicionado e moderno e acabou, sabe? Sim. Tu vê, né, cara? E voltando mais ali pro histórico que eu ia te perguntar, né? Você conhece ou estudou sobre o Leão XIV, como é que ele veio, se ele vem mais no estilo Papa Francisco ou de outro Papa, como é que ele vem? Cara, ainda estão, até os analistas que são focados em religião ainda estão tentando entender qual que vai ser a linha dele. Mas o que podemos perceber ele, como fez jornada missionária no Peru, e ele não era um dos favoritos, né? Tanto é que na hora que ele foi eleito, eu vi na mídia falando, quem que é esse Leão XIV? Até o Bonner falou, tipo... Tinha vários especulados e ele não tava entre eles. Tipo assim, tava entre os, sei lá, os 20 favoritos, mas não eram os, tipo assim, o top 10, digamos, nem o top 10, assim. Porque acho que era o subsecretário, segundo, braço direito do Francisco, que era um italiano. Outro... Era também, acho que 2 italianos, daí tinha mais um... Se eu não me engano, tinha mais um não é francês.
Tinha uns africanos, 2 africanos, um era mais conservador e o outro era uma linha mais conservador no sentido, tipo, pessoal, conservador não é só no sentido político, né? Tem conservador em todos os sentidos. Mas, digamos, mais apegado à tradição, e outro que era mais, tipo, de reforma, digamos, a igreja, que daí também era um outro africano. Também eram os 2 favoritos. E até muita gente fala, pode ser o primeiro Papa Negro, enfim. Mas aí, como o Prevost foi eleito, muita gente ficou, quem que é e tal, descobriram que é um Papa americano, fez jornada missionária no Peru. Eles seguiriam, a princípio, seguiriam uma linha mais reformista, assim como a do Francisco, né? E daí, como que eu posso dizer assim? Tem aquela questão que é muito tênue, no sentido de que ele pode seguir a linha do Francisco, mas vamos lá, você é um cara que está sucedendo o outro. Você vai só fazer o que o outro fazia, ou tu vai querer também, tipo, não digo por ego, mas você... novas políticas. Novas políticas, você impor a sua política. Então talvez seja isso que o pessoal está estudando ainda. Ele se disse que é augustiniano. O que significa? É uma linha na Igreja Católica que ela é mais focada para a desigualdade social, combate a discriminação dos imigrantes, entendeu? E até quando ele foi eleito, vazou muitos tweets dele, antigos não, mas enfim, antes dele de ser Papa, criticando a política migratória do Trump, criticando inclusive o J.D. Vance, que foi o primeiro americano que ele cumprimentou de líder de Estado, né? Foi o último encontro que ele teve. O do Papa Francisco. Mas o líder americano, ele se encontrou com o J.D. Vance e com o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Entendi. E ele criticou essas políticas no Twitter, sabe? Inclusive começaram a excluir o Twitter dele, mas o print é eterno, como dizem, né? Então ele disse que vai seguir essa linha agustiniana, que é essa linha de desigualdade social, mais focada em relação à proteção dos imigrantes. Meio ambiente é meio que de praxe do Papa. Independente do Papa, sempre zelam pela preservação do meio ambiente. Acho que todo mundo preza. Quem que não vai... não, sou contra o meio ambiente. Né? Sim. Mas essa linha que ele vai seguir. Então acredito que ele vai seguir uma linha reformista do Papa Francisco. Até a vestimenta dele também deu indício de que ele vai ser um Papa também na linha do Francisco, que não é aquela coisa mais de glamour e tal. Mas o Papa Francisco foi muito conhecido por ser bem humilde. Né? Ele também porque fez jornada missionária no Peru. Então ele viu muitas coisas que o Peru queria um país desigual, né? Que a gente pode ter tocado nele, enfim, por isso que ele quer seguir essa linha agostiniana aí. E daí temos aquelas questões, né? Vamos lá, ele criticou o presidente americano e tal. Mas eu vi ontem, inclusive, fazendo uma pesquisa sobre, de que o irmão dele até o Trump falou, o irmão do Papa, ele é fã do movimento MAGA. É fã do MAGA e tal. E, inclusive disseram que o Prevost, ele voltou nas primárias republicanas antes de 2016. Daí, tipo assim, ele era republicano. Eu não sei se um líder de igreja católica votaria alguém da esquerda. Porque... apesar de, eles falarem, esse Papa é mais progressista, esse Papa é mais conservador e tal, só que o Papa mais progressista que tiver, a esquerda vai considerar a extrema-direita. Sim. Porque não tem como um Papa, alguém da igreja católica ser de esquerda. A igreja católica não vai chegar e falar, agora somos a favor do aborto, do casamento homossexual, enfim. Mas ele criticou essas situações, né? Mas acho que como cristão, enfim. E acho que ele vai seguir a linha na minha opinião, ele vai seguir a linha do Francisco, só que com as ideias dele. Entendeu? Até para descolar um pouco, enfim. E como é que ele se posiciona ali a respeito da faixa de Gaza, que o Papa Francisco, no último discurso dele, falou bastante sobre isso, né? Criticou bastante. Ele falou que, enfim, por enquanto o discurso que teve em relação a isso foi um discurso mais polido. Temos que alcançar a paz, negociação, enfim. Não teve um tom mais enfático como o Francisco teve. O Francisco acho que já chegou nesse tom mais enfático porque também já estava Papa faz um tempo. Já estava poucas ideias. Agora, tipo assim, ele pensa assim, acho que como ele recém chegou, eu acho que tem outras questões antes de começar a se meter nesse assunto, né? Mas o que ficou claro é que quando o J.D. Vance se encontrou com ele junto com o Marco Rubio, ambos conversaram sobre a possibilidade do Vaticano intermediar o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que foi um dos temas tratados com o Leão XIV quando se reuniu com o Zelensky, como tu falou. E o próprio Trump disse que fez uma ligação, acho que se não me engano, na quarta ou quinta-feira passada, com o Putin. Foi uma ligação de mais de 2 horas. Inclusive, após a ligação com o Putin, ele conversou com os outros líderes da União Europeia, do Macron, enfim, também da França,
falando que, olha, eu falei com o Putin, a gente vai fazer um acordo de paz e o Vaticano vai intermediar. E ele aceitou. Agora a questão é saber quando que vai acontecer isso aí. Né? Sim. E, cara, por ele ser o primeiro pontífice norte-americano, você acha que pode ter, tipo assim, uma politicagem, principalmente pro Trump, alguma coisa do tipo? Você acha que vai rolar? Cara, então é que todo mundo falou, né? Meu Deus, ali é um papo americano, não sei o quê. A influência do Trump, e daí o pessoal já começou a ter de conspiração, né? Não, porque o Trump publicou uma foto faz 2 dias que ele tava vestido de papa, e daí eu quis dar a entender que vai ser um papa americano, enfim, né? Outros já dizem que não, olha só, o Trump postou uma foto de papa, então o Vaticano foi eleger um papa progressista americano para poder tipo, dar um contraponto a ele. Inclusive estavam noticiando que essa imagem dele de papa foi depois do papa ser escolhido. Não, foi antes. Mas foi o pessoal antes. meio que noticiou meio pra queimar ele, né? Falando mas enfim, daí o... Só que do mesmo jeito ele... Cada um segue uma linha. Um dizem que foi porque ele disse que seria um papa americano, já sabia. Outros dizem que foi um contraponto. Não, olha lá, o pessoal escolheu um papa americano justamente pra mostrar pro Trump que ele não é o líder de tudo, sabe? O pessoal viaja na maionese. Mas eu acho que não tem uma questão, uma politicagem por trás. Porém, eu tava até vendo um vídeo do Ryan, cara, que, tipo, às vezes ele fala umas coisas incoerentes. Maior fã do Ryan. No sentido de que ele falou assim, ó, porque não escolheram um papa europeu porque viram que a Europa já tá meio que... Faz sentido. Faz sentido, eu pensei nisso Sim. também. Porque, tipo assim, beleza, a religião católica é a segunda maior dos Estados Unidos. A primeira é disparada os protestantes, nos Estados Unidos, né? Porém, eu fico pensando também, tá, beleza, mas digamos que a católica não tá tão forte na Europa. Mas também não seria o momento de eleger um papa europeu justamente para dar um contraponto na Europa, se fosse pensar nesse sentido? Tipo assim, não, agora vai ser um papa italiano, vai ser um papa, sei lá, francês, um papa britânico também era um dos favoritos também. Um papa britânico para mostrar assim, não, a igreja católica tá fortalecida na Europa, entendeu? Porque, querendo ou não, o Vaticano tá na Europa, então, tipo, já exerce essa influência lá na Europa. Também, mas um papa europeu traria mais essa questão, né? Mas eu acho que não é politicagem, como dizem, o negócio ali é bem fechado lá dentro. Até vi uma entrevista de vários padres comentando como que funciona não é o concílio, né? Esqueci o nome agora. A eleição do novo papa. O conclave. Conclave. Mas que é bem fechado, os caras não têm acesso a nada no mundo exterior, então realmente... E não tem esse negócio, não, vamos lá, vamos se unir para votar aí no cara e tal, não sei o que, não é assim que funciona, né? Então, são mais de 150 cardeais que faz a votação e o que pode acontecer é meio que afunilar como no final ali o pessoal meio que mudar o voto, não, vamos eleger esse aqui então já, por que acontece? Tem a primeira fumaça preta, tipo, ou branca, dependendo, né, da primeira eleição. Daí tem que alcançar uma maioria entre eles. Acho que, se não me engano, eu não me recordo, acho que é 80 votos de 150, alguma coisa assim. Maioria absoluta. E geralmente, até hoje, se eu não me engano, acho que não aconteceu ainda. Então era improvável que acontecesse no primeiro dia de votação. Então iria para o segundo dia. Provavelmente vai afunilando, como eu falei. Cada um votou num cardeal para papa. Daí viram, não, olha, esse meu aqui foi muito pouco votado. Eu acho que a decisão vai ficar entre os dois ali. Então acho que daí que eu disse, vai afunilando. Não, então vamos dar meu voto para ele porque ele é mais favorito, entendeu? Sim. E assim vai. Tanto é que foi na terceira votação que o Leão XIV foi eleito, entendeu? O que pode acontecer é isso, é afunilando, sabe? Mas não que uma influência política, enfim, vai mudar. Porque também tem todas as questões por trás. Tipo, a igreja precisa se remodelar, pensar num sentido de que tem vários desafios para se enfrentar agora. O aumento do islamismo é um negócio surreal e que realmente, se for parar para analisar, até 2036 pode ser que tenham mais islâmicos do que cristãos no mundo. Porque, como eu falei... Na Europa já tem. Vamos lá. Os cristãos não enfrentam só a questão da baixa da taxa de natalidade. Estamos tendo menos filhos. E vamos lá. Os cristãos, quando tem um filho, até nós mesmo, eu tenho, você, um dia que você tem, dá liberdade pro nosso filho. Cara, qual igreja você quer seguir? Você quer ser católico, quer ser evangélico? Enfim, você escolhe. Em islâmico não existe isso. Não existe isso? Sim. Bota lá 5, 6, 7 filhos, você vai seguir a lei da Sharia. Você vai seguir isso aí, senão tu vai apanhar. Entendeu? É a lei da Sharia. Cara, tipo assim, não vamos lá, que... Cara, os islâmicos não são assim, minha filha vai ser feminista, vai
vai ser a liberdade dela? Cara, os islâmicos não têm isso. Sim. Os muçulmanos não têm isso. Então, eles mantêm essa fé. Além da baixa da taxa de natalidade, a queda na taxa de natalidade, tem a questão de várias agendas políticas que nós enfrentamos. Feminismo, que faz a mulher ser independente, não que ela não possa ser, mas no sentido que, eu posso, não preciso ter filho, eu vou tocar minha vida e acabou. É uma agenda anticristã. Cara, quem falar que é cristã não sabe o que está falando. É uma agenda anticristã. A agenda woke, a agenda LGBT. Cara, olha o tanto de desafio que os cristãos enfrentam no Ocidente, sabe? Então, acho que a igreja está muito mais preocupada com essas questões que vai ter que ser resolvida do que, por exemplo, a influência do Trump, que vai ser 4 anos e daqui 2026, 2028, não sabemos como é que vai ser. Entendeu? Entendi. Inclusive, pessoal, antes da gente continuar aqui o bate-papo, a gente tem que falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, Isso aí, né? Que primeiramente é a OutSystem, uma agência de marketing completíssima aí para você que tem um negócio, precisa faturar mais no digital, ou ainda não fatura no digital, né? Ou precisa também expandir a sua presença online, expandir a presença da sua empresa, né? Pode contar com a OutSystem, o link para conhecer a OutSystem. Inclusive, estou liberando uma sessão estratégica comigo. Você pode entrar no link da descrição, que aí a gente faz uma sessão estratégica totalmente gratuita. Converso com você, vejo como é que está o marketing da sua empresa atualmente, te dou um diagnóstico e se você quiser continuar com a OutSystem ou não, você já ganhou esse diagnóstico, já sabe o que caminho seguir, né? Então é super valioso para você que tem empresa conversar com a gente da OutSystem, tá bom? E o nosso segundo patrocinador é Designer Pro, a Designer Pro, né? Que é uma plataforma de design por assinatura. Para você que também tem um negócio, precisa de artes constantemente, né? Precisa aí de carrossel para o Instagram, vídeos, tudo que o seu negócio precisar aí em questão de criatividade, você pode contar com a Designer Pro. É um sisteminha de crédito super simples. Você compra quantos créditos precisa e troca eles por artes e vídeos para o seu negócio. Então o link também vai estar na descrição desse episódio e também no QR Code aqui na tela. E dá pra gente voltar para o assunto. Aceita Bitcoin? Ainda não, cara. Ainda não. Yeah. A OutSystem aceita. Yeah. A Designer Pro ainda não, porque é automatizado e tal. Mas a OutSystem, inclusive, eu dou desconto para quem pagar com Bitcoin. Teve o Pizza Day, né? Você viu? Eu acho que já foi? Já foi? Mas não, teve o Pizza Day? Sim, sim. Cara, será que aquele cara ficou rico? Qual deles? O que comprou 10 mil duas pizzas com 10 mil bitcoins na época? Não, ele já falou que já gastou e tal, os bitcoins. Ele não guardou nada, então, cara. O que recebeu os bitcoins? Não, o que comprou. O que comprou, ele é bilionário. Ah, tá. Sim. Tipo, ele... Então, porque eu fiquei pensando, cara, ele não deve ter pegado 10 mil bitcoin, pego, né? E torrou e ficou sem, deve ter guardado. Se o cara já utilizou para comprar, sim, né? Sim, ele incentivou... Ele que trouxe o valor do Bitcoin. Pois é, eu fiquei pensando, ele fala que não se arrepende. Eu falei, cara, se o cara não se arrepende, deve ter tido uns Bitcoin guardados, então. É porque se não tivesse tido essa primeira transação, Sim. o Bitcoin não teria valor. Sim. Entendeu? Porque antes, como é que funcionava? Era a mineração, todo mundo minerando, acumulando Bitcoin, só que ninguém trocava por dinheiro, não trocava por nada, porque não tinha efetuado uma compra, não tinha efetuado nada por um valor real. Então eles parearam, 10 mil Bitcoins dá, sei lá, $10, $20, que são 2 pizzas. E aí, quando fez isso, aí o Bitcoin ganhou uma cotação. Entendi. Entendeu? E aí o negócio foi bom. Aí o cara tem Bitcoins desde essa época. Só que, inclusive, dizem que ele é super humilde, assim. Ele poderia ter Ferrari, viver uma vida de luxo. Ele vive numa casa simplesinha desde aquela época. Mesma casa daquela época. Que imagina, o Bitcoin não valia nada. Sim. E ele continuou no mesmo carro, tranquilinho e tal, só que lotado de Bitcoins. Né? Bom, então voltando pro assunto aqui, André. E qual que é a tua opinião sobre o Papa Leão XIV? Cara, pra mim é meio diferente, na verdade. Porque, eu sou cristão, só que não exerço nenhuma religiosidade, assim. Eu não sou católico também, então, eu sou só cristão mesmo. E para mim é só mais um líder que realmente eu vejo que ele tem uma missão agora, né? Que é inclusive algo que eu quero te indagar agora. Como é que ele vai fazer para conseguir combater essa crise na religião, né? Porque, cara, a gente vê que a taxa de natalidade descendo muito, as pessoas não estão sendo mais tão religiosas como antigamente. Então...
tem uma missão muito difícil para o Papa. E eu acho que eu não pesquisei a fundo sobre quem é o Leão XIV, né, o que ele pensa e tudo mais, mas que nem eu falei, o Papa mais progressista que tiver vai ser um extrema-direita aí para alguém de esquerda, entendeu? Sim. Então isso não me preocupa e basicamente é isso, Andrezito. E aí eu quero saber como é que ele vai conseguir combater aí a crise da religiosidade. Cara, acho que até eu mesmo, como evangélico, mas também vi outros pastores falando sobre a questão da eleição dele, né? Tirando Malafaia, que foi o único que criticou o Papa, né? Os outros pastores geralmente, como um todo, elogiaram ele, estão torcendo por ele, porque independente de como tu diz da religiosidade, tu é católico, tu é evangélico, é isso que afasta as pessoas da igreja, querendo ou não. Porque até um tempo atrás estava numa celebração e daí até um pastor da nossa igreja comentou, cara, tu não vai achar a igreja perfeita, porque a partir do momento que você entra numa igreja, a igreja deixa de ser imperfeita. Porque nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Sim. Então, até ele falou, até eu que sou pastor, independente de um padre, quando entrou na igreja, deixa de ser imperfeito. Então a gente nunca vai achar a igreja perfeita. Então, o que temos que fazer como cristãos e cada vez mais eu vejo, cara, um movimento, tanto na igreja evangélica, como eu vi alguns discursos no Gideões, ou até na igreja católica, de alguns padres comentando, eu não sei se é uma mudança dentro do cristianismo em si, mas ambos falando, temos que deixar as diferenças de lado e se unir. Que eu acho que é interessante isso, cara, sabe? E até o Papa também falou no discurso dele, temos que deixar as diferenças de lado. Somos todos cristãos, temos que se abraçar, enfim. E é uma coisa que, por exemplo, você não vê nos islâmicos, né? Vamos lá, tem uma diferença, sei lá, entre Irã e Arábia Saudita, que são meio que inimigos, mas, meu irmão, no dia que tiver uma nova revolução árabe, vai estar todo mundo junto, cara. Entendeu? Assim como quando teve aquela guerra de Israel, que foram tentar invadir Israel durante o feriado israelense, que tipo, pô, vamos lá, tu não quer invadir teu inimigo, vai pegar bem na época que tá de trégua e tal, enfim. E tentaram invadir mais de 7, 8 países juntos. Vamos lá, Egito e mais uns outros lá, que inclusive eles têm uma diferença teológica dentro da área islâmica lá, se uniram para atacar Israel, cara. Então os cristãos não digam uma nova cruzada cristã, mas tô falando que, tipo, deixar a diferença de lado, sabe? Que é isso que afasta as pessoas, é isso que o Papa Leão XIV acha que vai fazer, tá? Eu não sei se ele vai realmente adotar isso, mas eu acho que se ele quiser enfrentar os desafios que tem no momento, é fazer isso, cara. E fazer mais jornadas mundiais. Pô, quando teve a jornada mundial no Rio de Janeiro, cara, lotou milhões de jovens e da juventude, sabe? Na Jornada Mundial da Juventude. Hoje o que lota Rio de Janeiro é show da Lady Gaga. Lady Gaga, Madonna, enfim, fazendo coisas erradas, não vou falar aqui, né? Mas, tipo, dando a entender coisas erradas, enfim. E é isso, cara. Acho que os desafios são muito grandes. E também... Tem alguém que representa a igreja evangélica? Não. Não tem, tipo, um papa? Não tem alguém... Não. Quem é que fala quem pode ser pastor e quem não pode? Como é que funciona? A própria igreja, cara. As pessoas ali da comunidade elegem um pastor. É claro que vai ter que ter um estudo teológico, passar por embasamento, né? Pô, vamos lá, vamos pegar o exemplo que tá tendo polêmica lá daquele jovem, aquele jovem, sabe? Mini pastor lá. Mini pastor, esqueci o nome dele. Não sei quem é. Que fala of the king, of the power e tal, virou chacota. Só que, assim, vamos lá. Ali, realmente, não tem como ter um controle sobre isso, né? Enfim, a igreja católica também não tem um controle sobre um padre que acaba fazendo coisas erradas. Não vou falar o nome aqui do crime, mas, enfim, não tem como ter controle. Assim como a igreja evangélica não tem como ter um controle. Porque o menino ali não estava pronto para ser pastor. Tem que passar um longo tempo, pelo menos na igreja que eu vou, que eu conheço também aqui, digamos, em Itajaí, aqui na região, passa por um período teológico de estudo, né, assim, da noite pro dia que tu vai chegar e virar. E ali também teve a questão do erro dos pastores também da igreja, deixar ele fazer o que estava fazendo. Tipo assim, uma coisa é tu ser um pastor mirim e pregar uma palavra ali, outra coisa viram um bom jeito de ganhar dinheiro, né? Sim, utilizaram o menino de um jeito errado. Tipo assim, cara, já pensou as consequências pro menino? Tem 13 anos. Cara, eu com 13 anos não era totalmente descabeçado, nem tinha a mentalidade que esse moleque tinha. Até hoje, né? Sabe o que faz, né?
Mas o menino, ele fala, cara, ele fala 7 idiomas, ele tem uma boa oratória. Ele fala 7 idiomas. Tem uma boa... Aquele inglês lá não era inglês não, mas, cara. enfim, mas com 13 anos, né, mano? A gente, né? Com 13 anos, a gente não tem aquele inglês do moleque, cara. Eu tenho. Não, tu não tem esse inglês aí. Cara, ele não tem inglês, cara. Mas tem uma boa oratória, tem uma boa gesticulação. Cara, um menino assim com 13 anos, ele vê um país inteiro praticamente cancelando o guri. Xingando e, enfim, falando tudo quanto é coisa. Cara, então virou advogado do menino. Não, mas o então menino, é advogado do pastor, mas o moleque menino pastor. pode se matar, mano. Pode nada, ele é mó safado que moleque. Cara, mano, o guri tem 13 anos, cara. Tá, mas o pai dele, o pastor dele, alguém é safado ali. Porque eles estão usando o moleque pra ganhar dinheiro. Mas aí que tá, óbvio. Mas aí é que tá, por exemplo, que o Marco Feliciano conversou com ele. Cara, ele falando que vai curar a pessoa da leucemia. Não, sim, mas é que o Marco Feliciano falou com ele. Você tem que voltar pro banco, não ficar mais pregando. E os pastores da tua casa, que se chamam casa e igreja, tem que ser revisto, entendeu? E não ficar, tipo, mais lá. Tu vai, tipo, começar do zero agora. Porque, vamos lá, o pastor, beleza, utilizou. Só que por que eles aproveitaram do guri? Porque a mãe do guri tem câncer, isso é fato. E o pai do menino é alcoólatra, tá ligado? E as irmãs meio que cagaram pro guri. As irmãs dele, entendeu? O guri é abandonado. O pastor pegou assim, viu o guri, utilizou o guri errado. Acabou. Então virou advogado do pastor menino. Não, mano, é que tipo assim, tem 13 anos. Uma coisa é tu defender um guri ali, que é assim, ó, vamos lá, um guri, uma pessoa lá, um adolescente ali mata um cara, um pai de família com facada ou um assalto, tal, beleza. Todo mundo, os direitos humanos cai de pau em cima da pessoa pra defender. E as pessoas criticam, não, tem que proteger o menino, tem 13 anos, sabe o que faz. Então agora um menino que é pastor, não matou ninguém, estão criticando o guri, entendeu? Daí cadê os direitos humanos? Não, daí não pode, daí não sei o que, entendeu? Será que ele tá sendo safado? Quê? É que ele tá sendo safado. Não, com certeza, mano. Cara, ele tá falando que tá curando as pessoas de leucemia, tá com certeza, pedindo dinheiro pra fazer o showzinho dele e tal. Tipo, é cara, absurdo? Não, é absurdo. Mano, não vi os vídeos também, ninguém concorda com aquilo aí, mano. O que eu tô falando é que tu não pode cancelar o guri com 13 anos de idade e acabar com a vida dele, entendeu? Não, isso também não. Eu sou totalmente contra cancelamento também. Então, isso que eu tô falando. Qualquer tipo de cancelamento. Mas é isso que eu tô falando. Não tô falando, tipo, meu Deus, tem que passar a mão na cabeça, entendeu? Mas enfim, tipo, é que nem eu falei, tem igreja pra igreja. Pô, tem quadrangular, tem Deus e Amor, tem Assembleia de Deus, tem Adventista, tem várias outras igrejas que, tipo, não são católicas, Testemunha de Jeová, várias vertentes. Então, tipo, cada igreja vai ter o teu segmento pra pessoa ser um pastor ou ser um líder, que, tipo, na Adventista não sei se é pastor, acho que é outro nome, não conheço. Não sei também. Testemunha de Jeová, ancião, enfim, cada um vai ter seu segmento, vai ter teu estudo lá dentro e tal. Por que eu entrei no assunto do menino? Porque tu comentou, o que precisa pra ser pastor? Sim. Muitas pessoas podem dizer, não, mas aquele menino lá, que é o que tá na moda, por isso que eu tô dizendo, não teve estudo, não teve nada. Cara, mas é o problema da igreja dele, que ele que se resolve com o pastor dele, a comunidade dele, exatamente. Mas geralmente passa por um estudo teológico, vários anos ali para depois ir para querer pregar a palavra, né? Tipo, da noite pro dia. Pegar uma Bíblia e o André ir lá falar, entendeu? Mas então, quem controla isso? Porque, tipo assim, você não vai chegar com um currículo, ó, eu estudei teologia na universidade tal e tal. Tipo assim, tu vai chegar na igreja católica, na igreja evangélica do teu bairro e vai começar a pregar. Então, daí ninguém vai tipo, ver o teu histórico. Sim, mas daí, tipo, que nem tá, daí que vai a comunidade pegar assim e falar assim, ó, tá, tu estudou teologia, tu fez um curso de teologia, beleza, o que tu fez até agora pra dentro da igreja aqui, pra tu ser pastor aqui, entendeu? Entendi. Porque, por exemplo, lá na igreja que eu vou, antes tem dos pastor, tem o pastor auxiliar e tem outro cargo que não me recordo antes, que é antes de ser pastor auxiliar. Daí, tipo assim, tu vai lá, vai evoluindo, faz os cursos de teologia, faz o discipulado, depois tu fizer todos esses cursos, daí tu vai se tornar pastor auxiliar, vai ficar um tempo ali escutando a pregação e tal, e quando os pastores chegarem e falar, tá pronto, porque imagina, cara, dependente da igreja, chega ali um pastor, coloca lá um pastor auxiliar lá para pregar, fala uma coisa errada, cara, acabou com a tua igreja. E hoje em dia, o que mais tem é a gente de olho na igreja, esperando a pessoa falar uma coisa errada, que nem um guri ali, para chegar e falar, não, acabou, entendeu? Entendi. Cara, mas então, por isso que eu acho que, primeiro, vai ser muito difícil o Papa Leão XIV conseguir uma unificação aí, tipo, fazer essa aliança com a igreja evangélica, porque
cada comunidade vai ter o seu líder, não tem um líder principal para fazer esse alinhamento. Então, tipo, cada comunidade vai agir de uma maneira, pensar de uma maneira a respeito do Leão 14. Então, uns vão odiar, outros vão gostar e não vai ter essa aliança. Então, isso vai ser difícil. E segundo que isso também como cada comunidade tem o seu pastor, tem o seu líder, eu vejo que isso que abre brecha para esses pastor safado. Esse pastor safado que a gente vê roubando as pessoas, fazendo um monte de atrocidade, é porque se o cara é um psicopata, o cara é um sociopata, e vai numa comunidade carente, numa comunidade que não tem muita instrução, ele vai conseguir fazer de gato sapato essas pessoas. E aí por isso que acontece isso na minha opinião, né? Não, sim, e tipo assim, vamos lá, também a própria igreja dentro assim, tem várias diferenças. Aí só para concluir, por isso que eu acho que o sistema da igreja católica é o mais certo. Tipo assim, tem toda uma estrutura por trás e eles que mandam, o padre tal vai para lá, faz assim, o bispo tal vai para lá, tem mais essa estrutura, né? Não, tem mais estrutura. E que nem eu ia falar, a própria igreja evangélica dentro tem suas várias vertentes. Tipo assim, a quadrangular é uma, Deus é amor, como eu falei, Assembleia, Adventista, enfim. Tem suas vertentes. Hoje em dia, por exemplo, nem todo pastor também tem várias, digamos, tretas entre eles, né? Que é a que, vamos lá, que tá mais em voga agora, que é que o pessoal critica muito hoje as igrejas de parede preta, né? Tipo do André Valadão, da Lagoinha Alphaville lá, que é bem famosa. Ah, que tem os telão lá. Que nem... Tem área VIP, não sei o que lá. É tipo assim, aqui eu vou também, é tipo nesse sentido, parede preta e tal, e telão. Só que a questão daí... Tem área VIP? Não. Não, a da área VIP, tem, mano... Sim. Não tem, mano. Não tem, pô, pode ir lá, não tem. A da área VIP eu vi, o pastor André Fernandes comentou sobre isso, foi uma vez porque o Neymar ia lá, enfim, deu esse B.O. todo, entendeu? Então, Neymar é mais importante que o olho de Deus. Pois é, aí que tá. Daí vai da opinião de cada um. Por exemplo, não no sentido, tipo, em relação ao olho de Deus, mas, tipo assim, que ele se justificou falando que, porque o Neymar ia tirar atenção da galera que fosse lá, alguém pedir pra tirar foto do Neymar, tirar selfie, enfim. Mas daí que eu ouvi um comentário bem sensato. Cara, tipo assim, não interessa quem é a pessoa mais famosa que tá lá no momento é Jesus Cristo, né, Neymar? Entendeu? Enfim, vai de cada um, mas, tipo assim, digamos que até a igreja evangélica dentro de si, ele não se conversa, entendeu? Só que ele tem outra questão, a igreja católica, hierarquicamente, é mais bem estruturada. Sim. Porém, para tu alcançar as outras pessoas já é mais complicado. Cara, que, tipo assim, em termos de burocracia, a igreja católica é muito maior. Tem isso aqui, tem essa outra situação aqui, enfim. Ela é mais quadradona, não é? Mais clássica, mais conservadora. Mais clássica. Não, conservador acho que não, cara. Depende o ponto de vista. Como assim? Vamos lá. Se nós pegar percentual de cristãos, assim, tu acha que os evangélicos são mais conservadores ou os católicos? Se tu pegar na última eleição, o voto dos católicos foi até, eu acho que votaram um pouco mais pro Lula do que os evangélicos. O maior voto pro Bolsonaro foi dos evangélicos. Não, pensando em política, mas eu digo conservador que nem você falou, tem vários tipos de conservadores. Mas daí, vamos lá. Não só na política, também, era conservador mas vamos lá. Nas tradições da igreja. Vamos lá nas tradições da igreja, então. Você acha que quem é mais praticante, se pegar percentualmente, os evangélicos ou os católicos? Quem que é mais praticante? Tem muito não praticantes na igreja católica? Sim. Se for contar, eu sou um não praticante, porque eu cresci na igreja católica e não pratico mais. Então. Mas quem tá lá, não sei. A minha opinião é que eles são mais tipo conservadores. Assim, tu vai falar, mas o pastor lá, que o guri lá, faz errado. Tem um monte de pastor safado. Tem um monte de padre que, enfim, também tem suas tretas, que eu não vou falar o nome para o YouTube não cair aqui, que faz coisa errada. Mas daí, tipo, a gente volta tudo naquilo que eu falei antes. A partir do momento que o ser humano está num lugar, já se torna imperfeito. Por isso que eu não tenho religião. Por isso que eu prefiro muito mais ter a minha espiritualidade, minha fé, a igreja ser o meu coração, o meu pensamento, do que eu ter que ir em algum lugar, escutar alguma pessoa que tem os seus erros, tem os seus defeitos e pode ser mal intencionado. Não, mas daí é uma questão de, digamos assim, tu ser mais cético. Não cético nesse sentido, em relação à igreja. Não concordo nem discordo.
Cada um acha que vai buscar aquilo que se sente melhor. Eu, por exemplo, estou me sentindo bem indo lá. Já fui, né, como também até 2 anos atrás, eu frequentava a igreja católica e também me sentia bem. Enfim, como eu falei, não tem um lugar perfeito. Tu vai ver pessoas que frequentam lá que é errado, tu vai dizer, Sim, tem... aquela pessoa ali eu sei que faz um monte de sim. coisa errada, mas fazer o quê? Entendeu? Eu mas, não assim, acho errado quem vai em uma religião, em uma igreja, porque tem pessoas que precisam mesmo disso. Precisam de um... Às vezes o lar da pessoa é muito barulhento, muito... Tipo, muito... não controverso, tipo assim, é um ambiente ruim, né? Sim, um ambiente ruim. Então, na igreja ela tem essa paz que ela precisa. Assim como também tu pode encontrar novas amizades dentro da igreja. Sim, às vezes você tá num ciclo ruim, ou às vezes você precisa realmente de um conselho, precisa escutar outras pessoas, porque você tá num caminho ruim. Mas para quem já é mais lúcido, assim, tipo, já sabe o caminho que quer seguir e tal, eu acho que ter a sua fé já é o suficiente, assim, não precisa de uma religião. E tipo assim, se nós pegarmos também, cara, a igreja que faz maior obra social hoje em comparação ao governo. Quantas pessoas que realmente a igreja transforma, que chega lá alcoólatra, ou briga com a mulher, ou briga de casal, e separa e volta. Tu acha que quem ajuda mais é o Estado, com alguma política de direitos humanos aí que tá nem aí, ou a igreja? É a igreja, cara. Sim. Isso aí é incomparável, principalmente a igreja católica, em termos de programa social, tudo que auxilia as pessoas. Tanto qualquer igreja, se for pegar, tem os programas sociais, lá também onde eu vou. Enfim, que, cara, não se compara com o que o Estado faz, uma prefeitura faz, né? Sim. E aí abre brecha também para safados. Mas aí que tá, mano. Tu tá nisso aí, mano. Eu sei, mas... Eu sei o que você tá dizendo. Se tu pegar, por exemplo, o governo também, cara, qualquer coisa... Não, o governo nem se fala, né? É que é o ser humano, cara. Nós somos contra o governo aqui nesse podcast. Mas como tu disse, é o ser humano, cara. Qualquer lugar que tu for, não tem um lugar perfeito. Infelizmente, a vida é essa. Porque o que mais acontece de pastor, assim, de ajudar é... Beleza, eu vou te ajudar aqui, vou te tirar do alcoolismo e tal, só que depois você vai ter que pagar 50% aqui pra igreja, dar todos os seus bens, não sei o que lá. Tipo, aí... Não que ele impõe isso, mas ele faz a cabeça da pessoa dar os bens dela, tipo, doar muito pra igreja e tal, e acaba arruinando a vida da pessoa de outra maneira, financeiramente. Né? Sim, infelizmente é isso, sim. Cara. O ser humano é... Eu recomendo as pessoas buscarem a sua fé, e se uma igreja for essencial para você, não tem problema também, não tem nada que nem eu tava descobrindo um tio de um colega meu, de um amigo meu, ele a vida inteira foi largadão, a vida inteira, largadão e tal. Esse meu colega, ele vai na igreja evangélica, e o tio dele largadão e tal, cara, sabe, o cara com 50 e poucos anos largado, nunca parou emprego nenhum, nunca fez nada. Tinha mulher, nada. Nem mulher, nem filho, vivia, tipo, trabalhava como taxista e passou em vários concursos e pessoas largava. Assim precisam de uma religião, precisam de alguém para escutar bons conselhos. Né? Ia pro bom emprego, assim, largava o emprego e tal, não sei o quê. E daí, uma vez, ele falou, cara, fui viajar e tal, eu vi esse meu tio ali, ele começou a frequentar o centro espírita e tal, não sei o quê. E daí falou assim, cara, mas foi um tom meio que de deboche, assim, né? Daí eu falei, cara, mas se isso fez bem pro teu tio, mano, quem que somos nós pra julgar? Exato. Nem Jesus julgava as pessoas, quanto nós vamos querer julgar, entendeu? Não concordamos, mas se, cara, a vida inteira teu tio foi daquele jeito agora, se transformou, vai fazer o quê, cara? Entendeu? Fez bem pra ele. Cara. Fez bem pra ele, sim. É isso. O importante é respeitar. Exato. E isso aí, cara. Não concordamos? Não concordamos. Não vamos dizer que a gente vai aceitar? Não vamos aceitar, mas se tá fazendo bem pra ele, show de bola, cara, que bom. Que a vida inteira ninguém, tipo, conseguiu mudar ele. Agora ele foi mudado. Né? Cara, eu acho que não cabe nem a vocês aceitar ou não. Não, mas, cara, tipo assim pessoalmente... É a religião deles. Tá, mas daí é uma questão pessoal da pessoa, tá ligado? Tipo, não concordo. Mas, se fez bem... Sim. Entendeu? Vamos lá, vou pegar um tema polêmico aqui rapidão, já estamos estendendo já, né? É que nem uma vez vamos lá, tu tem um filho homossexual. Tô dando mais de 3 oitão agora, tá ligado? Vou começar. Dá 3 oitão, sabe? Tu tem um filho homossexual. Tu vai deixar de amar teu filho? Não vai deixar de amar teu filho. Vai deixar? Não vai? Não. Só que tu vai concordar? Também não. Entendi. Entendeu? É isso que eu tô dizendo, entendeu?
Mas tu não vai deixar de amar a pessoa por causa disso, cara. Imagina, já pensou? Tá louco? Sim. Mas tu nunca vai aceitar. Então, eu conheço casos de pessoas que, a cara... aceitação eu aceito, tipo assim, beleza. Eu aceitei, tipo, aceitar é aceitar a realidade, entendeu? Tipo assim, eu aceito entendi. que é assim. Ah, entendi. Eu não concordo em ser assim, mas eu aceito, te aceito como meu filho. É que eu tava utilizando aceitar junto com concordar, entendeu? Isso. Mas eu entendi a diferença. Entendeu? Entendi. Bom, e... Já apresentão, né? Não é. Bom, Andrezito, então a gente já discorreu bastante aí sobre o Leão XIV e o futuro da Igreja Católica, né? E só antes da gente finalizar, né? Cara, a gente tá com o novo Instagram Exatamente, Outcast, aí, ó. Oficial Outcast no Instagram. Então, tem Reels todo dia, de segunda a sexta. Isso aí. Todo dia não, então, né? Todo dia de semana. Todo dia de semana. Então, segue lá a gente, dá essa força pra gente. E também, compartilha cara, lá, compartilha. E o mais importante, se inscreve no nosso canal do YouTube pra gente conseguir alcançar mais pessoas, tá sempre em contato com você, né? Você que gosta do nosso conteúdo, você que concorda com os nossos ideais, né? Concorda em ser um fora do sistema aí. Então, se inscreva no canal, dá essa força pra gente, compartilha aí com quem você acha que é fora do sistema também, né? Exatamente. E, Andrezito, então, para finalizar, o que a gente pode esperar aí da Igreja Católica em geral para o curto prazo? Cara, para curto prazo, eu acredito que até em relação a essa intermediação que o Leão XIV, se o Vaticano for mesmo intermediar, a guerra Rússia e Ucrânia vai trazer também, querendo uma imagem muito boa para a Igreja Católica, né? Imagina. Vai ser assim como o João Paulo II fez no período de Guerra Fria, a Igreja Católica tendo um posicionamento geopolítico mesmo. Daí aquilo que eu falei, que não podemos dispensar o papel geopolítico da Igreja Católica. Por ele ser norte-americano, você acha que vai dar aquela força pro Trump, assim, para conseguir realmente negociar? Ou vai ser a mesma coisa? Eu acho que não. Pelo menos assim, na papel e na ideia, ele não tomar lado, né? Mas principalmente por ser americano, por ser neutro, né? E até por conta disso, por exercer esse papel de neutralidade que o Vaticano tem por obrigatoriedade, também vai ser o papel dele intermediar essa guerra. Porque se não tivesse, provavelmente até a Rússia ia falar, não quero. Ou a Ucrânia fala, não, também não quero, entendeu? Entendi. Então acho que negociando, o Vaticano tendo esse posicionamento geopolítico também vai atrair um pouco mais de olhares para a Igreja Católica, né? Então acho que a curto prazo seria isso, para poder atrair mais fiéis, enfim. Mas a papel de reformação da igreja, acho que o Leão XIV vai continuar. Perfeito. Então é isso, galera. Isso que a gente queria trazer para vocês. E basicamente é isso, né? Isso aí. Então, muito obrigado pela audiência. E a gente vai deixar aqui, pinado aqui, se você está no YouTube, né? Se você não tiver, então já é um adeus. Mas para você que está no YouTube, vai ter o nosso último vídeo sobre o Papa Francisco. Vale a pena assistir, beleza? Então é isso. Clica aqui e nos vemos lá. Abraço.